E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Eu sou o Júnior e no vídeo de hoje vamos visitar nada mais, nada menos do que o menor país do mundo. Bem-vindos ao Vaticano. E nesse vídeo vamos descobrir afinal o que tem lá no Vaticano. Conhecido por ser o lar do Papa e o centro do mundo católico, a cidade-estado Vaticano foi oficializada como um estado soberano independente em 1929. Mas a história da Igreja Católica remonta no mínimo ao século III d.C., que se consolidou no mundo de hoje, sendo seguida por mais de 1,5 bilhão de pessoas. É no Vaticano que se encontra a talvez mais importante igreja do mundo católico, a Basílica de São Pedro, uma das mais importantes e belas do mundo. Vem comigo descobrir como é o Vaticano e descobrir um pouco mais de sua história, assim como da Igreja Católica. Infelizmente não consegui tomar um café com o Papa, mas pega o seu café e vamos lá. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Esse vídeo de hoje vai ser bem curtinho, talvez, porque a gente vai visitar o menor país do mundo. Galera, bem-vindos ao Vaticano. E a gente já fala direto da Via della Conciliazione, que é a grande via que dá acesso ao Vaticano, que vocês veem ali no fundo. Depois que esse menino saiu da frente, vocês veem lá no fundo a Basílica de São Pedro, talvez a maior basílica de todo o mundo cristão. Enquanto a gente caminha a Praça Central de São Pedro, eu vou falar pra vocês que é isso mesmo. Caso vocês não soubessem, o Vaticano ele é considerado o menor país do mundo. Vamos ter uma ideia de o que é o Vaticano, porque ele tá bem no meio da cidade de Roma, uma área delimitada no meio da cidade de Roma. Então vocês podem pensar assim que seria como Brasília dentro de Goiânia, vamos dizer assim. Então bem diferente. E olha, de verdade, essa parte aqui onde se encontra o Vaticano é uma das regiões mais bonitas da cidade de Roma em si. Aqui ao redor da área delimitada por Vaticano é muito bonito a arquitetura, as ruas, e também tem umas coisas históricas bem legais. Mas vamos caminhando em direção ao Vaticano, vocês veem esses bandos de pecadores voltando de lá. E aqui, galera, como vocês podem ver, é o que delimita o limite. Aqui é Itália e aqui é Vaticano. A terra sagrada, minúscula, mas não deve ter terra mais sagrada do que essa aqui. E como vocês podem ver, ali é a Via da Conciliazione, e aqui tem um portãozinho que você pega e tem que passar para entrar na cidade do Vaticano. Bem aqui o portãozinho. Então é só passar aqui, vamos entrar lá. E aí você está literalmente em outro país. Você está dentro do Vaticano. Bem-vindos ao Vaticano. Vamos explorar. Como eu tenho muita sorte, tá tendo uma construção bem aqui que tá deixando a paisagem bem feia. Eu acho que é um pinheiro de Natal que eles estão colocando ali, na verdade. Mas essa aqui é a Praça São Pedro. E a Praça São Pedro, galera, que é onde eu tô agora, ela foi construída com um objetivo específico de ser o mais amplo possível, para assim conseguir abrigar o maior número possível de pessoas aqui. E assim elas conseguiriam ver o Papa dando a bênção lá de cima da Basílica São Pedro, daquela parte lá em cima que vocês conseguem ver, que é normalmente de onde o Papa dá a bênção, assim, vocês veem na TV e blá blá blá. E bem no centro da praça tem, claro, um obelisco egípcio, porque os romanos roubaram quase todo do Egito, trouxeram para Roma. E duas fontes que vocês veem, uma lá do outro lado e uma bem aqui, são duas fontes que tem nessa gigantesca praça daqui do Vaticano. E aqui o que vocês veem na frente é a Basílica do São Pedro, né? Que é assim um dos mais prestigiados apóstolos de Jesus nesse mundo cristão, após o Império Romano virar cristão. E aí eu tenho expectativa, cara, ela é gigante. A cúpula dela lá no alto é lindíssima. Vocês podem subir lá também, pagando uma taxa, e dá pra subir, tem uma visão provavelmente lindíssima ao redor. E aí eu tenho expectativa disso ser a maior basílica do mundo cristão, assim, porque ela é gigante, então eu tô com uma expectativa alta dela ser a mais linda que eu já vi na vida. A Basílica de São Pedro é uma das mais importantes para os católicos e uma das mais magníficas do mundo. Sua história remonta ao século IV, quando o imperador Constantino construiu uma basílica no local onde acredita-se que São Pedro, um dos apóstolos de Jesus, foi crucificado. Por sinal, crucificado de cabeça para baixo. No entanto, a estrutura atual foi construída entre os séculos 16 e 17 durante o papado de diversos pontífices, incluindo Júlio II, que iniciou a construção, e finalizada por Urbano VIII. A basílica é famosa por sua arquitetura renascentista e barroca, bem como por suas obras de arte de mestres como Michelangelo, Bernini e Rafael. É também o local onde o Papa realiza muitas cerimônias importantes para a Igreja Católica, como a Missa de Páscoa e a canonização de santos. E galera, uma das coisas mais legais daqui dessa Praça de São Pedro são
essas colunas, esses santos que circundam toda a praça gigante. E elas são, na verdade, 250 colunas, que a gente vai passar lá por dentro, e também 145 santos lá em cima, cada um mais bem feito do que o outro. São realmente, tem santos e papas também, que provavelmente papas que viraram santos, mas olha só, todo circundado com essas colunas e com esses santos, fica bem bonito. E essa aqui, uma das fontes que tem em ambos os lados, também bem legal. Fonte é uma coisa que não falta em Roma no geral, tem fonte para dar e vender. E o difícil só é ter a paciência de Jesus para encarar essa fila aqui. Olha o tamanho da fila para entrar na Basílica de São Pedro, é gigante. Começa lá, zigue-zagueando aqui e vai. Nossa, velho, vamos lá, né? Ai, ai. Então, galera, depois de passar mais de meia hora ali na fila para entrar aqui e passar pelo controle de segurança, finalmente a gente tá entrando aqui na Catedral São Pedro. E olha que coisa linda, quanto mais vai se aproximando, mais vai ficando imponente o negócio. Lindo demais. E essa aqui é a Basílica de São Pedro, galera. Realmente bem grande. Bem grande. Olha só o espaço que tem aqui. Você imagina o tanto de gente que não dá pra assistir uma missa aqui. As colunas são colossais, velho. E assim, não tem um pedaço que não tenha uma decoração assim linda, cara. Pinturas assim, olha. O teto, maravilhoso. Teto realmente lindo. E é gigante, cara. Gigante. Eu acho que deve ser a maior basílica do mundo. Mas realmente, cara, é impressionante a proporção desse lugar. É muito amplo. Parece uma grande galeria. E é uma grande galeria de arte, porque... Nossa, cara, olha só aquele teto ali. Essa cúpula aqui central, toda pintada com santos e Jesus e outros santos importantes, nomes importantes do cristianismo. Olha o tamanho desse altar, cara. Nossa, isso é imenso, deve ter uns 15 metros, 20 metros. Olha aqui também, que lindo. Então tem a cúpula central e essas outras cúpulazinhas aqui, fora o hall principal. Cara, colossal, gigantesco, lindo, tudo decorado em ouro. Ouro de verdade não é, né? Mas talvez, não sei, vou pesquisar. Mas tudo decorado com a cor dourada, então. Olha só o teto, que lindo. A cúpula central. E aqui normalmente é o altar onde o Papa faz a oração e tal, aparece na TV. Até onde eu lembro. Então, é muito grande, cara, olha só. Essa coluna aqui, caramba, muito grande mesmo. E galera, de verdade, por fotos não dá pra ter nem ideia do tamanho que é essa aqui. É muito grande, de verdade. É muito alto, tem várias cúpulas, é assim, impressionante. Sem dúvida nenhuma, capela mais linda do mundo, assim, cara. É lindíssimo mesmo. E os detalhes todos feitos em dourado e muitos detalhes, muitas pinturas lindas, muitas esculturas magníficas. E aqui o local mais, por sinal, sagrado da basílica toda, onde tem lá dentro, tem essa figura aqui de Jesus lá dentro, e é onde está a tumba de Pedro. Eles encontraram vestígios arqueológicos, encontraram escrito em grego, Pedro está aqui. E exatamente onde estava a tumba dele foi construído o altar da igreja. Depois foi construído, na verdade foi construída a igreja exatamente onde está o Pedro, que foi crucificado, por sinal, de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado igual a Jesus. E o Pedro é considerado o primeiro papa da história. Então, onde foi encontrada a tumba dele, que é exatamente aqui, foi construída essa basílica. Falar do Vaticano é falar da história da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma história muito complexa de mais de 2000 anos, hoje sendo talvez a instituição religiosa mais poderosa do mundo. Começou no mínimo lá no século III d.C., ganhou força após a conversão de Constantino, imperador de Roma, lá no século IV, mas foi na Idade Média que essa instituição construiu todo o seu poder, principalmente político, estando no topo do poder da Europa e se espalhando por todos os cantos do continente e posteriormente pelo mundo. E galera, daqui da Praça São Pedro, com a Basílica de São Pedro ali atrás de mim, que eu vou encerrando mais esse vídeo aqui no canal. Esse foi um vídeo curtinho, somente mostrando o que é o Vaticano e mostrando a Basílica de São Pedro, que é belíssima, sem dúvida a mais bela do mundo.
Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal em nome de Jesus. E deixa um comentário se tu já é inscrito. Recomenda para um amigo, que isso ajuda demais o meu canal a crescer e a trazer mais vídeos para vocês. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente do Vaticano, meu 9º país. Até a próxima, eu espero que viajando, e tchau!